É verdade que estão exigindo a revalidação para médicos na hora da entrevista consular do EB2NIW? Veja, o INA, né, o Immigration Naturalization Act, que é o Código Migratório Federal, ele tem uma restrição para a entrada de médicos no país. É proibida a entrada de médicos estrangeiros nos Estados Unidos, tá? Aí você tem que aplicar os waivers, né, aqueles perdões, entre aspas, né, que você consegue passar por cima dessa restrição. E algumas coisas têm que ser apresentadas. Só que, em se tratando de EB2NW, tem que ver exatamente qual que é o cargo que foi utilizado, qual a evidência apresentada, porque o médico estrangeiro, assim como o advogado e algumas outras profissões, ele necessita de autorização, né, técnica, ele tem que ter uma licença para poder exercer aquela profissão. Então o médico tem, enfermeiro tem, fisioterapeuta tem. Lembra que o pessoal fala, eu sou enfermeiro, eu quero imigrar porque precisa de enfermeiro nos Estados Unidos. É verdade, mas você tem que provar que você tem fluência na língua, você tem condições de assimilar o que está sendo dito, de aplicar tratamentos corretos, medicamentos, enfim, comandos médicos. Então tem que ver, volto a dizer, tem que ver exatamente qual que é a profissão, a função que o estrangeiro aplicou, foi aprovado, porque volto ao caso dos dentistas, né, Paulo? Lembra dos dentistas brasileiros que foram enganados e no processo de EB2 colocavam que eles seriam pesquisadores, Sim, eles não muitos. seriam dentistas, porque eles não têm licença para ser. E aí muitos foram negados e descobriram isso só no momento da entrevista e alguns foram taxados como fraudadores, porque todo o processo foi baseado numa mentira, dizendo que eles tinham um vasto histórico como pesquisadores. Então, cuidado, veja direitinho aí o que consta no seu processo. Se você não tem, peça para o seu advogado. Se for paralegal, pior ainda, consulte um advogado antes de fazer a entrevista, porque o consulado é implacável, ele está cumprindo a lei, ele está protegendo os interesses dos Estados Unidos, e se você disser alguma coisa errada ou tiver algo errado no seu processo que não permita a sua entrada, você fica inadmissível pelo resto da vida. Nossa, engraçado você falar isso hoje. Eu e o Renatinho, a gente estava conversando antes do senhor chegar aqui, que nós estamos ouvindo bastante pessoas tendo processo negado do EB2NW. Muitos. Inclusive, daí eu até gravei um vídeo, não postei ainda, gravei hoje, meio que pé da vida, o porquê que essas pessoas estão tendo processo negado, né? Que a gente já sabe, ainda eu falo no vídeo que eu gravei, falo, o Dr. Walter Santos vem batendo nisso desde a época do L1, L2, lá atrás, quando começou as fraudes, depois veio o E2 e agora o EB2NW, muitas coisas erradas, né? Quando explodiu isso, existia a promessa de que eu garanto, lembra? Tinha gente que falava, eu garanto, se não for aprovado eu devolvo o dinheiro. Bom, enfim, a verdade é que nem todo mundo é excepcional e mesmo os que são não necessariamente podem vir para cá. Tem vários requisitos legais que têm que ser cumpridos. O problema é que o ser humano naturalmente nivela por baixo, então ele olha para o lado e fala, mas aquela pessoa conseguiu, por que eu que tenho um currículo melhor não vou conseguir? Mas não é esse o critério, esse é um processo absolutamente individual, não é um produto de prateleira. Isso já era esperado e a tendência é essa mesma, Paulo, vai continuar sendo negado.